estão? Bom dia, bom dia, bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que domingo lindo hoje. E hoje eu queria falar de Jesus aqui. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Não saia da live quando você começar a ver essa live. Porque tem pessoa que ele vem e curte a live para mostrar que apoiou, mas não assiste a live. Mas você que ama a palavra de Deus e como eu é apaixonado para entender o Evangelho, porque tudo que a gente entende nos acalma. Não é obrigado, porque como eu disse, aqueles que não crêem, nenhuma explicação será necessária. Aquele que não crê, nenhuma explicação, perdão, será suficiente. Mas aquele que crê, nenhuma explicação será necessária. Isso tem muito com o que vou falar aqui hoje sobre o Evangelho. Estamos num fundo aqui, não é para emocionar, viu? Não é para emocionar, é que eu já acostumei já. Aquele louvor, graças. Eu gostaria de começar aqui minha Bíblia está aberta no livro de Atos. Depois vou estar assim expressando mais alguns versículos, porque desde quando você entende mais do que eu estou engatinhando na fé. E quando Deus dá uma palavra, o Espírito Santo vai encaixando os versículos. Então, Atos dos Apóstolos, que diz assim, capítulo 16 e versículo de número 16, que diz assim, ontem ainda, antes de fazer uma oração ali, na casa do meu cunhado ali, minha cunhada, e eu falei um pouquinho sobre esta passagem. E eu creio que foi isso a qual Deus abriu para mim falar ela sobre hoje, mas visando uma outra direção. Diz assim, e aconteceu que indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Isso é Paulo e Silas, a qual, adivinhando, ela tinha um espírito de adivinho, dava grandes lucros aos seus senhores. Porque o diabo também, ele sabe as coisas, viu? E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ele por muitos dias. Mas Paulo, perturbado
voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, dizendo: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra ele. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muita açoite, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus. Os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas do cárcere, tirou a espada e quis matar-se, cuidando-se que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todos tremo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Ele pregava uma palavra do Senhor e a todos o que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhe os vergão, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua mesa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Senhor Jesus, perdão, queridos.
Senhor Jesus, fortalece-nos enquanto nos empenhamos em ser mais parecido com o Senhor, sincero, honesto e confiável. Obrigado por nos sustentar enquanto vamos alcançando o seu padrão. Querido, ultimamente em todos os lugares a qual eu tenho passado para ministrar a palavra de Deus, o Senhor tem colocado essa palavra em meu coração. E ela tem batido muito forte em meu coração. Porque não é sobre querermos falar coisa diferente sempre, mas é sobre colocar Jesus como conteúdo das nossas mensagens. Veja bem que apareceu João Batista dizendo: é chegado a vós o reino de Deus, arrependa. E depois veio Jesus também dizendo a mesma coisa que João falou. Então, observando isso um dia, eu percebi que essa era a verdade. Arrependei-vos, que no grego significa metanoia, que é mudar os seus pensamentos. Então, esta palavra que eu quero dizer hoje, se eu tivesse um tema para pôr nessa mensagem, seria: o Evangelho não é sobre sentir, o Evangelho ele é sobre entender. Certa feita, Paulo ele disse: eu não vos canso de ensinar a mesma coisa. Acho que ele já entendia que a repetição, ela é a mãe da memória. Então ele entendia que todas as vezes que ele repetia a mesma palavra, ia fixando na mente das pessoas. Porque é necessário entender. Certa feita, no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 24, Deus ele diz o oposto do que pensamos. Muitas vezes os discípulos eles deixaram tudo para servir a Cristo. Ao contrário, muitas vezes, da gente que quer ganhar tudo usando Jesus Cristo. Então Deus ele disse: não se glorie o forte na sua força, e nem o sábio na sua sabedoria.
e nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em entender que eu sou e que eu faço. É muito interessante isso, porque entender a Deus está acima de qualquer coisa. De qualquer coisa. Tem algumas coisas na Bíblia, não é possível a gente servir a Deus de olho fechado. Não é possível a gente ter a Bíblia em nossa casa e deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 por anos e anos, a qual a Bíblia dia a dia ela vai ficando com a página tão escura que parece que passou na terra. Não é possível. Deus, ele é bem claro que a maior obra é entender ele. E para entender ele, só se relacionando com ele. Porque é através do relacionamento que vem a intimidade. E aonde tem intimidade, segredo são revelados. Veja bem que Abraão tinha uma intimidade tão grande com Deus, que se reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo acerca de destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus disse: ocultarei isso de Abraão? Em outras palavras, Deus estava falando, se o interesse dele é o meu interesse, se o interesse dele é o reino, então não posso ocultar segredo de quem busca o reino. Então foi quando Abraão ele procurou entender e ouvir o que os anjos estavam dizendo. E Deus permitiu que ele ouvisse. Porque quando o nosso intuito é entender o reino e defender o reino que eu digo, é quando aquilo que faz Deus chorar também nos faz chorar. É quando não rimos daquilo que faz Deus chorar. Então, quando você coloca o joelho no chão para interceder em prol daqueles que são da sua família, que não são crentes, em prol dos amigos, em prol até mesmo da pessoa que quer ver o teu mal, e você olha para aquela pessoa e fala: Senhor, ela não sabe o que ela está fazendo, por isso ela é uma alma. Eu acredito que o seu filho morreu por ela, e por mais que ela quer causar o meu mal, eu oro por ela, para que o Senhor a liberte, para que o Senhor a transforme. Eu espero um dia vê-la sentada do meu lado em uma cadeira na sua casa para te adorar. Então Deus começa a te revelar coisa do reino. Porque Deus só revela coisa do reino para quem se interessa para as coisas do reino. Deus não vai revelar coisa do reino para quem quer se revestir do reino para ser forte, para ser sábio e para ser rico. Eu vou repetir. Eu não pensava em falar isso, Deus está dando.
Deus só revela segredo do reino para quem se preocupa com o reino. E um dos patrimônios maior do reino são pessoas. Deus não revela segredo do reino para quem quer se apoderar do reino, para ser forte, para ser rico e para ser sábio. Agora pensa bem, isso é algo extraordinário. No entanto que Salmo, se eu não me engano, 15, que fala, ao 15, 14, fala que o segredo do Senhor é para os que temem. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham feito uma reunião e veio os anjos e veio o Senhor também acerca de destruir Sodoma e Gomorra. Um dos pecados da destruição de Sodoma e Gomorra seria que as pessoas eram avarentas. Pessoas padeciam fome em sua frente e muitos que tinham e não repartia e abusava do que tinha. E eles resolveram destruir. E permitiu que Abraão ouvisse esse segredo. No entanto, o que Abraão fez depois? Ele intercedeu pela cidade, pelo seu sobrinho. Ele intercedeu. Então o evangelho não é sobre sentir, o evangelho é sobre entender. Porque na Bíblia você vê Jesus chamando Judas de amigo. Por isso que você tem que entender, porque senão você pira. Você vê na Bíblia Jesus fazendo coisa que muitas vezes a gente não quer fazer. Porque a gente quer agradar um mundo que o crucificou. Jesus então chama Judas de amigo, por quê? Porque Judas estava traindo ele, mas estava fazendo a sua parte. Judas estava ali para o enviar para a cruz, que era o propósito de Jesus. Mas Pedro, Jesus chamou de Satanás. Porque ele entendia o porquê do evangelho e por que ele estava ali. É por isso que ele ficou em silêncio quando Pilato disse: não responde a mim, não sabe que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar. Então ele disse: nenhum poder teria sobre mim se de cima não lhe fosse concedido. Era a vontade do Pai. Era a vontade de Deus que ele, sendo justiça, fosse injustiçado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 19, que todos o que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Tem uma nova tradução que diz: para que não se salve crendo. Porque o maligno não se importa se nós estamos todo dia na igreja cantando. Se nós estamos na igreja todo dia pulando. Se nós não estamos entendendo o evangelho. Ele não quer que nós entendemos. Tá ruim a conexão aqui hoje. Porque quando entendemos, paramos de perseguir aquilo que nascemos para atrair. Eu vou falar de novo, Deus está dando. Quando entendemos o porquê do evangelho,
paramos de perseguir aquilo que nascemos para atrair. Como? É só observar esse versículo: buscai o reino de Deus. E essas coisas vos serão acrescentadas. Significa que quando você busca o reino de Deus, quando você entende, você vai lutar para buscar o reino. O seu objetivo vai ser buscar o reino. O seu objetivo vai ser amar aquilo que Deus ama. O seu objetivo vai ser lutar não pelas coisas palpáveis, mas pelas coisas celestiais. Quando você entende o Evangelho, você vai perceber que a maior bem-aventurança é servir do que ser servido. Então, automaticamente, o que Deus sabe o que é necessário para nós, antes de nós nascermos, escuta aqui. A Bíblia fala que o céu é do Senhor, mas a terra, Ele deu auxílio dos homens. Para que os homens se beneficiem daquilo que é louvável dessa terra. Porém, primeiro veio o reino do céu. Então, automaticamente, as coisas que nós necessitamos vai vir para a nossa vida no tempo certo de Deus. Como veio na vida de Isabel e de Zacarias. Eles pediram um filho, seus cabelos já estavam grisalhos, o rosto já estava sulcado, a pele parecia casca de maracujá. Mas João Batista deveria nascer, o tempo de ele nascer era quando ele já estivesse velho. Estava um velho, mas estava vivo. Deus tem coisa com vivo. Então, depois da tradução, eu quero mostrar que se a gente não entender o Evangelho, querido, você vai passar o dia inteiro no monte orando, pedindo para Deus afastar aquilo que está te preparando. Pedindo para Deus te afastar aquilo que está fazendo você ser uma pessoa madura. Porque às vezes nós temos tudo que é da terra, mas falta tudo que é do céu, porque não entendemos. Olha, o irmão de Tiago disse, para a gente não se desmaiar, quando vir tentação sobre nós, como que se fosse acontecer alguma coisa. É para nós ser provado, para que nós não tenhamos falta de nada. E eu entendo que essa falta de nada, muitas vezes, as pessoas falam, eu tenho 2 carros na garagem, eu tenho casa de aluguel, eu tenho uma quantia considerável na minha conta, no banco, não me falta nada. Eu sou bem resolvido, eu sou trabalhador. Eu trabalho de dia e de noite, eu chego em casa e já vou para outro trabalho. Às vezes meus filhos nem me vê, de tanto que eu sou trabalhador. Ó, já faz 30 dias que o meu filho não me vê, porque eu chego de um trabalho e vou para o outro, eles não chegou da escola ainda, e quando eu volto de manhã e está dormindo, eu saio para o outro. Então eu sou bem resolvido. Mas
Não tem como ler a Bíblia, não tem como orar, não tem como estudar a palavra, como ficar com a família. Entende? Então quer dizer que de lá de cima tem falta de tudo. É sobre isso que Tiago está dizendo. Se nós olhar para a Bíblia, nós vamos ver que os discípulos, nós vamos ver que os apóstolos, patriarcas, às vezes eles passaram fome, como Davi que estava no deserto, mas ele prezou pela presença, porque ele disse no deserto, em um deserto, numa terra que não tem pão, que não tem agasalho, que não tem água, a minha alma tem sede de ti. Então homens que muitas vezes, como Abraão, que deixou a casa do seu pai, que saiu da prosperidade e foi para uma terra que Deus ia mostrar ao longo dos passos dele com Deus. E quando ele chega naquela terra, tinha fome na terra. Então Deus estava deixando ele ter falta de algo palpável. Deus estava deixando ele ter falta do mantimento sólido da terra. Mas ele estava sendo enriquecido através do pão do alto, através da palavra. Porque Abraão foi chamado de amigo de Deus. É mole pro gato um homem ser chamado de amigo de Deus. Ele foi chamado por Deus de amigo de Deus. Então o segredo, querido, não é não lhe faltar nada da terra. O segredo é você ser maduro e completo. Maduro e completo não é sem defeito, mas é uma pessoa madura, completo, que entende o porquê do reino. Olha só, Paulo e Silas subia. Segundo os historiadores, eles iam fazer culto na casa de Lídia. Por isso que você tem que entender, para você não classificar o diabo aquilo que Deus está fazendo. Porque a gente pensa que quando as portas se abrem, é Deus que abriu, e as portas fechadas foi o diabo que fechou. Não! Deus também fecha a porta para não ver eu e você se deteriorar pelas coisas dessa vida. E o diabo também abre porta. Lembra que ele disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele sabia que era de Jesus, mas não era a hora de Jesus tomar ainda. Para Jesus tomar, Jesus teria que passar pela cruz. Ele teria que dizer: Pai, está consumado. Então o diabo não queria que Jesus fosse obediente. E por alguns dias, quando Paulo e Silas subiam a oração na casa de Lídia, essa moça que tinha um espírito de adivinhação, porque o diabo também ele adivinha. O diabo só não sabe ler o teu coração e o meu. Já o Espírito Santo, a Bíblia fala que antes da palavra chegar até o nosso lábio, o Espírito Santo, ele já sabe o que nós vamos dizer. Mas o diabo não pode ler o nosso coração. Mas ele também adivinha. E aquela jovem tinha um espírito de adivinho. E ela adivinhava. Tipo assim, é como se ela lia a mão das pessoas e falasse as coisas. E as pessoas pagavam para aquela jovem. A jovem chegava de tarde no fim do dia e dava aquela quantia para os seus senhores. E todo dia ela vinha elogiando Paulo. Ela elogiava. Tá vendo esses homens
que anuncia o caminho da salvação, tem coisa que nos deixa contente, né? Porque como eu ouvi um pastor dizer, hoje nos últimos dias, antigamente, o que matava cristão era os leões na arena. Eles eram crucificados, eles eram mortos pelo leão, mas hoje o que está matando o profeta são os elogios. Porque queremos cobrar preço exorbitante para pregar. Porque Deus nos honrou, porque da forma que você vai ministrando a palavra, a tendência realmente é você se tornar uma pessoa bem vista, como José. José protegeu a palavra e se tornou senhor de Faraó. Mas ele não usou o cargo, ele não usou o poder para exigir que os tratassem de forma diferente. Não, ele continuou servindo, ele continuou fazendo o que ele fazia quando ele era escravo, ele não mudou. Flávio José fala que ele era tão sensível à bondade, que quando ele levou a família dele lá para o Egito, não houve divergência entre os egípcios e ele. Porque se ele tivesse colocado a família dele no Egito e tratado a família dele melhor do que os egípcios, teriam se levantado contra ele. Mas hoje, de servir o reino, você se torna bem visto, você adquire seguidores, então nos achamos que somos famosos e queremos cobrar preço exorbitante para pregar a palavra de Deus. Hoje eu sou famoso. Hoje para me levar, mas aí eu olho para Jesus, que ele pregou o evangelho, ele curou, ele libertou, ele ressuscitou morto, ele resolveu o problema de todo mundo. E sabe qual foi o preço que ele pagou? Uma cruz. E hoje queremos ser diferente. É melhor rasgar a Bíblia e beber. Porque não adianta querer viver um evangelho que Cristo não viveu. Não adianta querer falar que Cristo está falando, que quando ele viveu ele não falou. A palavra-chave quando ele apareceu, arrependei-vos. Então todo dia Paulo e Silas passavam ali e era elogiado. Mas um dia ele se perturbou. O original para perturbar, ele não se irou. Ele se perturbou no espírito. Ele foi tomado pelo espírito. Então ele olhou para aquela jovem e disse: sai dela. E aquele espírito de adivinho saiu dela e ela ficou liberta. E se levantaram contra eles, porque a fonte de ganho daqueles senhores secou. E se levantaram contra eles. E mandaram açoitá-lo com vara. E havendo dado muito açoite, o lançaram na prisão. Querido, sabe o que eu vejo aqui? E eu me alegro por isso. Que eles passaram ali por vários dias. Por quê? Porque o objetivo do Espírito Santo era levar eles para orar e fazer culto na casa de Lídia. Por isso que eu falo que quem prega dentro de uma agenda vai escolher lugar para pregar. Quem prega dentro de uma agenda, ele vai pregar onde ele é bem remunerado. Ele vai pregar na mídia da igreja, que é o púlpito.
Mas quem prega quando o céu necessita, não tem hora, não tem lugar, não tem dia, não tem quantidade de pessoas, porque as duas maiores evangelizações de Jesus foi com duas pessoas, foi com uma pessoa, Nicodemos e a samaritana. Então, quem prega quando o céu necessita, a qualquer momento, quem prega quando o céu necessita é imprevisível. Não tem o culto de quarta-feira forte, não tem dia para Deus orar. Eu queria que fazia uma oração para mim, eu estou com uma dor na perna. Volta sexta-feira. Sexta-feira é a cura divina. Não. Olha aqui, todo dia eles passavam ali. Eu não pensei nisso, Deus está dando agora. E nunca falou nada para a jovem. Ele sempre passava e a jovem elogiava ele, parecia que Paulo estava gostando. Mas de repente teve um dia que o céu necessitou. O céu necessitou que eles expulsassem o demônio daquela jovem. E através disso, eles foram levados para a cadeia. É por isso que tem que entender. Porque se é eu e você, se é o evangelho de hoje, 70% do evangelho de hoje ia falar assim, ó, não tem alguém para avisar que eu e você está na cadeia, Paulo? Manda avisar lá na nossa igreja, manda avisar lá na casa da Lídia, que nós não vamos aparecer hoje, porque nós fizemos uma oração aqui, nós expulsamos um demônio aqui, e o diabo nos preparou uma cilada, estamos nos levando para a cadeia. Queridos, não era o diabo que estava levando eles para a cadeia, era Deus que estava enviando eles para a cadeia. Por isso que o evangelho não é sobre sentir, é sobre entender. Quando eles começam a orar, quando eles começam a cantar na cadeia, é porque eles entendiam o evangelho. Porque quando você não entende, quando você recebe o seu PIX, quando você recebe um aumento no trabalho, então você chega na igreja, você pula, todo mundo fica olhando para você. Porque quando você, tem dia que você está na igreja, não dá um glória a Deus, parece que chupou gelo. Mas tem aquele dia que você pula para lá e para cá, você quer duas oportunidades, deixa os outros sem oportunidade, porque quer ter duas, pega duas oportunidades, quer falar 10 minutos. Porque naquele dia você recebeu aumento de salário, um dinheiro que você não esperava caiu na tua conta, então você está contente porque você acha que porque essas coisas aconteceu, Deus está com você. E que quando coisas ao contrário está acontecendo, os imprevistos do dia a dia que não contamos com ele, você acha que Deus te abandonou. Não é assim a oração do crente? Aqui era para Paulo e Silas fazer essa oração. Deus nos abandonou. Fomos humildes fazendo a obra de Deus. Agora, ó o preço, estamos na cadeia. Você está entendendo? Se você achar que o evangelho é sobre sentir, quando você estiver passando por algum problema, você vai achar que Deus não está com você. Quando você perder alguma pessoa, que ninguém vai ficar para semente nessa terra, você vai achar que Deus não está com você. Quando você for mandado embora do serviço, e talvez foi mandado embora porque quando chegou na empresa,
era a primeira que entrava e a última que saía, agora mudou. Depois que pegou tempo de casa, é a última que chega e a primeira que sai. Aí é dispensado, fala assim, se Deus me amasse, Ele não ia permitir que isso acontecesse. Sabe, querido, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo, se eu não me engano, 8, versículo 10. É nos momentos mais difíceis que você vai clamar e vai encontrar Ele. E Ele vai vir com tanta força. Ele vai vir com tanta força que algo extraordinário vai acontecer através do teu ministério que nunca aconteceu. Mas por quê? Porque você creu quando não havia nada acontecendo para você crer. As coisas estavam dando tudo errado. No caminho da vitória, as coisas começaram a dar errado. Mas você creu, cara. Você falou, não, Deus está aqui. O povo estava clamando. O povo falou, demorou tanto para nós encontrar um libertador. Agora o mar vai nos parar. Começaram a orar perto do mar. Deus, ele disse, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que eu tô nessa bengala que você tá na mão, Moisés. Aponta essa bengala. Eu tô nesse cajado. Aponta o teu cajado. E ele apontou o cajado dele, o mar se abriu. E a mesma coisa, Deus estava naquelas pequenas pedras do ribeiro. Deus, ele vai estar segundo o que você crê. Essa foi a diferença de Davi. Davi, ele chegou, ele viu uma saída. Sabe por quê? Porque ele entendia. Davi, ele estava lá naquele pasto cuidando de algumas ovelhas. Ele não precisava estar no meio de multidão para acreditar. Ele cria quando ele estava no oculto. Ele cria quando ele estava no deserto. Ele cria quando ele estava no anonimato. Deus está procurando crente que crê quando está sozinho, que manifesta quando está sozinho, que faz oração quando está sozinho, que clama o nome dele quando está sozinho, que estuda quando está sozinho. O segredo de Davi era estar sozinho. No entanto, que quando ele foi chamado por Saul para tocar a harpa, expulsar o demônio da vida de Saul, sabe o que ele fazia? Os irmãos dele ficavam rodeando Saul. Os irmãos dele não saíam do palácio. Os irmãos dele queriam boquinha. Os irmãos dele queriam carguinho. A Bíblia fala que após fazer o trabalho dele, ele voltava lá para o deserto, cuidar daquelas pequenas ovelhas. Ele entendia que as coisas pequenas, ela move as coisas grandes. Eu vou te dizer uma coisa, você pode estar no meio de quem você quiser. Mas se você nunca buscou um lugar no coração de Deus e nunca no lugar do coração do homem, não vai adiantar nada. Você vai estar sozinho no meio da multidão. Você vai ter um nome porque você está andando com um famoso. Você vai ser bem visto porque você foi pregar num lugar de expressão na mídia. Mas a Bíblia fala que Paulo e Silas, eles foram para a cadeia.
E eles sabiam que era uma permissão do Pai. Ei, você precisa entender isso. Que Jesus foi impelido pelo deserto, não foi pelo diabo. Tem crente que não entende isso. Tem crente que ele acha que quando Jesus foi levado para o deserto, foi o diabo que levou ele. Não. O Espírito Santo levou ele para ser tentado. Tem coisa que não é o diabo, não. Você tem que entender que é o Espírito que está permitindo. Tem coisa que estão te afrontando, estão te jogando para baixo, mas não é o diabo. É ele sim, mas com permissão de Deus. Sabe por quê? Sabe por que Deus está permitindo que você está sendo afrontado? Porque Deus, ele quer ver se você põe para fora a piedade que ele te deu, ou se você põe para fora aquilo que as trevas quer te dar. Porque quem quer conhecer o céu vai conhecer as trevas. Quem anda na luz vai ter a companhia das trevas querendo te sugar. E na hora que você for afrontado, você tem um depósito de perdão que Deus te deu, mas a carne tem um depósito de ira. A carne tem um depósito de quem bater em mim leva também. Então Jesus, ele quer saber se você é dele ou anda com ele, e quem tem teu coração é o diabo. Porque Judas andava com Jesus, mas Jesus não tinha o coração dele. Quem tinha o coração dele era o diabo. Jesus quer ver se você está pronto para defendê-lo. Mas defender como? Jesus não precisa que ninguém defenda ele. Precisa. Quando alguém te maltratar, quando alguém te desprezar, quando alguém te dizer coisas, se te ferir, quando você abaixar a cabeça e não deixar a ira tomar conta de você, você está protegendo Jesus. Você está protegendo o reino. Quando revelado por um anjo em sonho que Herodes tentaria tirar a vida do menino, José pegou o menino Jesus junto com Maria e fugiu para o Egito. José poderia falar: eu não vou sair daqui. Eu estou com esse meu filho. É filho de Deus também. Quem tentar tocar nele vai ser eliminado. Deus vai nos livrar. Não. Tinha sido avisado para ele fugir. E isso é um teste de Deus. Deus está dizendo: não se envolva na afronta, não se envolva no disse-me-disse, não se envolva com essa inveja. Eles estão dando para você o que tem dentro deles, porém você dá para eles o que eu coloquei, que é o perdão. Então Deus não tinha abandonado Paulo e Silas. Era isso? Não. Não. Deus não tinha abandonado Paulo e Silas. O Espírito enviou Jesus para o deserto para ser tentado. Então o diabo vinha e pegava Jesus, ponhava na beira do precipício. Flávio Joséfo fala que tinha 200 metros de lá de cima até embaixo. O diabo ponhava ele na beira do precipício, mas não podia empurrar ele. Deus permite que o diabo venha, o Espírito Santo permite que o diabo nos coloque em situações aonde vamos ser tentados. Mas a Bíblia fala: ninguém pode ser tentado por Deus. Você vai ser tentado, eu vou ser tentado.
Mas o diabo vai achar uma forma de nós pularmos com os próprios pés. Então ele colocou Jesus no precipício e usou a Bíblia. O diabo falou assim: eu vou ver se ele conhece a Bíblia. Vou ver se ele conhece. Se você pular daqui de cima, vão acreditar em você. Você não vai precisar sofrer na cruz. O teu pai quer que você sofre. Mas, do mesmo jeito que ele falou para Eva, ele falou para Jesus, ele falou para Eva: ó, Deus não quer que vocês façam isso, porque Deus não quer o bem de vocês. O diabo falou: eu quero. Deus não quer que você come, porque o dia que você comer, você vai ficar inteligente igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Mas eu que sou o diabo, eu sou bonzinho, eu quero te ajudar, Eva. Come e dá para Adão também. Foi assim que ele disse para Jesus: você vai passar pela cruz, você não precisa passar por isso. O teu pai tem isso para você. Mas a palavra de vocês fala que se você pular daqui, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todo o teu caminho. Quando você pular daqui, que eles verem lá embaixo que você não se arrebentou, que é maior milagre do que esse, para fazer todo mundo crer em você. Então é isso que acontece com a gente. As pessoas criam nos discípulos porque eles deixaram a marca. As pessoas criam nos discípulos porque eles viam a marca. As pessoas criam nos discípulos porque eles davam risada quando estava sendo chicoteado. As pessoas criam no discípulo porque o soldado pegava ele e falava: vai embora da cidade, não prega mais aqui não. Ele voltava lá e pregava. Mas a gente quer ser famoso para atrair as pessoas. A gente quer pregar nos lugares maiores que tem, para todo mundo ver e acreditar na gente. Quem sabe o diabo falou: Paulo e Silas agora eles entrou numa teia de aranha. Porque agora eles vão ser acometidos, e eles vão ser presos, e lá nessa prisão eles vão parar de acreditar no Deus deles. Lá nessa prisão eles vão falar: nosso Deus nos abandonou. O que adianta ter orado e dito para o paralítico: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, anda. Mas agora eles vão apanhar na praça, e depois da praça eles vão para a cadeia, e isso vai ser o suficiente para eles deixar de crer no Deus que eles servem. Ah, Satanás! Eles entendiam o porquê do Evangelho. O Evangelho não é sobre sentir, é sobre entender. E perto da meia-noite, quando os ferimentos tinham esfriado, você sabe que quando você faz um ferimento no seu corpo e o sangue está quente, não dói muito. Mas quando o sangue esfria com o passar do tempo, começa a queimar, começa a arder. Você fica até com medo, porque quando o sangue está quente, você fala: não foi nada não, nem vou passar nada. Mas quando começa a queimar, e quando começa a arder, você vai ter jeito de passar um mentiolate, alguma coisa. Então, perto da meia-noite, já estava queimando os ferimentos dele, já estava latejando. E eles então resolveram cantar e orar. Ué, mas vai cantar e orar para quem? Deus não está lá? Entende? Entende?
Às vezes a gente não quer fazer culto aonde as coisas não nos favorecem. Às vezes a gente chega num lugar assim e ninguém crê na gente. Ninguém crê na gente. E a gente fala, como que eu vou falar aqui? Como que eu vou orar aqui? Como? Ué, em nome daquele que a gente crê. Paulo e Silas não iam orar e cantar em nome deles. Ele ia provar que Deus estava ali. Eu vou te dizer uma coisa. Quando você pensar e não louvar, louve que Deus está ali. Quando você pensar e não ir naquele culto, porque alguém está te perseguindo lá, vá, porque algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Aí você não está com vontade de ir, você chega lá e senta lá, e de repente, ô irmão João, a oportunidade está com o senhor. Comigo? Comigo? Eu nunca recebi oportunidade aqui, eu vou falar algo aí, vai. A hora que ele pega a palavra, ele começa a falar, a palavra dele sai encharcada. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz, cara. É assim que Ele faz. Quando você não se sente alguém, então Deus fala, agora eu vou entrar em ação. Então Paulo e Silas começou a cantar e orar. E de repente, querido, parece que eu vejo a voz de Paulo cantando pior do que a minha. Quando Jesus estendeu a sua mão. Vamos, Silas, vamos. Quando ele estendeu. Ai, minhas costas. Ah, mas dá para cantar assim. Sua mão para mim. Eu era pobre e perdido. E os presos olhando. Porque as pessoas, querido, o que vai atrair as pessoas é quando você não tem condição e está crendo. O que vai atrair as pessoas não é quando nós temos condição. Não. E de repente, Deus veio no ambiente, mas com uma força tão grande, mas tão grande, que eles foram entender que eles não iam fazer uma oração simples lá na casa da Lídia, mas que ele ia salvar a cadeia inteira e o carcereiro e a família do carcereiro. E o preço era chibata, e o preço era ser preso. Você pode ter certeza, você vai medir a sua unção, você vai medir o seu chamado pela ignoração das pessoas, pelo desprezo das pessoas, pela luta que estaciona no teu caminho e na porta da sua casa, você vai medir o seu chamado. E olha só, a porta das prisões se abriram. Quem já viu uma rebelião aqui no nosso país? Foi a rebelião do Carandiru, né? Se abrir a porta de uma cadeia, todos os presos vão querer fugir. Mas os presos estavam tão hipnotizados com o poder do Deus de Paulo e Silas, de ver Paulo e Silas cantar no caos, de ver Paulo e Silas adorar no caos, que eles estavam libertos da prisão, mas ficaram presos, se tornaram prisioneiros do Deus de Paulo. E o carcereiro falou, agora todo mundo fugiu, eu vou me matar, porque eles vão me matar mesmo, eu sou responsável por todos os presos. A hora que ele pegou a espada para se matar, Paulo falou, para! Não faça isso, que nós estamos todos aqui. Todos são convertidos aqui.
Quem é convertido não foge. Você está entendendo? Talvez o preço que você está pagando é porque você está orando para alguém. Quando você está orando para alguém, significa que ou hoje, amanhã ou no futuro, Deus vai libertar aquela pessoa. Aquela pessoa vai aceitar Jesus. Ou você acha que quando você colocou o propósito de orar para alguém, foi você que ponhou. Foi Deus que colocou e você nem percebeu. Aonde você explica isso? Eu explico lá na viúva de Serepta. Deus falou assim, ó, vai até Serepta, que eu ordenei uma viúva que te sustente. A Bíblia, Deus chegou na viúva e falou, ó, vai vir um profeta meu aí, sustenta ele, viu? Tira nem que for o pão da boca do teu menino e dá para ele, que você não vai se arrepender. Não, ele põe o desejo no coração dela. Então, quando o desejo vem em você, de você orar, de você jejuar por alguém, ainda que você está jejuando, não está acontecendo nada, mas vai chegar a hora que vai acontecer um terremoto na vida daquela pessoa. Vão ver que aquela pessoa sumiu do bar. Vão ver que aquela pessoa sumiu da zona. Vão falar, morreu, não vem mais aqui no bar beber. Aí vão ficar sabendo que ela está indo para a igreja. Porque você orou. Agora, quando você começa a orar para a pessoa, você tá gerando alguém para Deus. E quando você começa a gerar, o que uma mulher sente quando está gerando? Contração. É por isso que você fala, não sei o que está acontecendo. Eu sou tão pequenininha, e só tô orando para uma pessoa aí, mas tá uma luta. É porque você tá tendo contração. É porque você está gerando alguém para Jesus. Muito em breve esse alguém você vai dar luz, porque essa pessoa vai ser curada, essa pessoa vai ser liberta, essa pessoa vai ser transformada. Então você está pagando o preço. Você está pagando o preço. Paulo estava preso na prisão, as pessoas iam lá e pediam, eu quero visitar Paulo. Mas você conhece ele? Eu não conheço, mas eu ouvi falar dele. Deixa eu entrar, eu só quero que ele me fale algo para mim sobre o Deus dele. Até os presos, até o soldado de Nero começou a aceitar Jesus. Mas ele fala que a prisão dele contribuiu para o crescimento do evangelho. Por quê? Porque ele estava preso, não é porque tinha roubado. Ele estava preso por causa de Cristo. E quando ele estava preso, ele escrevia a Bíblia lá. Ele orava lá, ele cantava lá. Então os outros começavam a escutar de trás da parede, vendo ele tudo machucado e vendo que ele tinha dia certo para ser decapitado. E ele não mudava, ele cantando, e os outros sabiam que ele tinha recebido a notícia que ia ser decapitado, que tinha recebido sentença por morte de decapitação, e continuava cantando, e continuava lendo a Bíblia, escrevendo a Bíblia. E os outros via que chegava gente para ver ele, e eles deixavam essas pessoas entrar para ver Paulo, e Paulo pregava para elas, dava um abraço apertado, se alegrava com ela. Aí os guardas falaram, não entendo, ele está dentro do inferno dando risada? Que Deus que é esse? Eu quero conhecer o Deus dele. Maravilha. E eu vou terminar, hein? Está bem extensa essa mensagem, já vou terminar. Um dia eu fui tentar encurtar a mensagem, fazer o que os outros fazem, fazer um pedacinho só para chamar atenção, e Deus não deixou. E aí o que aconteceu? O carcereiro falou, o que eu faço então para se salvar? Porque eles vão me matar.
Paulo falou, não, tá tudo aí, ó. Então tudo nosso agora. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí ele creu. E logo após ele era médico de Paulo e Silas. Porque ele estava passando pano molhado e passando remédio na costa de Paulo e Silas, no vergão que eles tinham na costa, porque tinha sido chuteado. Sabe? Sabe o que eu aprendo aqui para terminar? Eu queria que Deus levantasse uma pessoa para me ajudar. Eu queria que Deus levantasse uma pessoa para reconhecer. Eu tenho uma pequena empresa, eu queria que Deus levantasse uma pessoa para reconhecer, passasse a ser ser uma pessoa que viesse comprar o que eu faço. Talvez é aquela pessoa que está te encarcerando. Talvez é aquela pessoa que te persegue. E você veio de orar para ela, você manda Deus pesar a mão nela. Olha aqui. Paulo e Silas precisariam de um médico. Mas eles não sabiam que esse médico era o carcereiro que estava afligindo eles lá. Porque o carcereiro recebeu ordem para açoitá-los, para guardá-los com segurança. Quando que Paulo e Silas saberia que era ele que seria o médico dele? Quando que Paulo e Silas saberia que depois de sair da cadeia, eles receberiam uma alimentação forte na casa do carcereiro que estava afligindo ele? Quer saber se o teu inimigo vai se tornar teu amigo? Ore por ele. Quer saber se a tua inimiga vai se tornar tua amiga? Ora por ele em vez de criticar ele. Ora por ele, jejua por ele, ore por ele, jejua por ele. Lá na frente ele vai se converter. E ele vai fazer para você o que ninguém fez ainda. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Talvez aquela pessoa que está te perseguindo, que é até vizinho, está perseguindo. Ora por ela. Ora por ela. Ora por ela. E de repente ela vai chegar e vai se converter. E vai dar para você algo. Porque ela ficou agradecida. Que ao tempo inteiro você não revidou o mal que ela te deu. Mas em troca do mal você tinha algo que era do depósito bom que Deus depositou no teu coração. Que Deus te ensinou você ser bom. Porque você não ajuda ninguém para receber de volta a recompensa. Não ajude ninguém para receber de volta a recompensa. Mas ajude as pessoas porque Deus te ensinou a ser bom. Não espere de pessoas aquilo que só Deus pode fazer por você. Mas quando Ele faz, Ele pode fazer através de uma pessoa que tinha ódio no coração por você, mas que você passou a orar para ela, ela foi liberta do ódio e aprendeu a te amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você possa ser curado quando eu ouvir essa mensagem. Que você possa ser liberto. Que aquelas dores que você sente, que você foi no médico, que o médico te passou um medicamento que está te trazendo sintomas terríveis, mas a dor mesmo não foi embora. Mas que através dessa palavra, ela vai embora. Os seus olhos vão se abrir
para entender o bem e o mal. Porque acabamos de ministrar uma mensagem citando o versículo bíblico. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo. Vai lá almoçar, senão o macarrão vai esfriar.